Olá meus amigos, eu me chamo Bruno Fest e bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse incrível canal. Hoje eu quero trazer para vocês o que eu espero do Nintendo Switch 2. Como vocês podem perceber aí, tá vazando rumor adoidado, né? São várias e várias informações aí do console. Eu ainda acredito que o console provavelmente vai ser anunciado ainda esse mês, né, com data de lançamento lá em março ou abril, né, mas pelos vazamentos que estão ocorrendo, né, de várias marcas, vários acessórios, eu acho que está muito próximo o lançamento. Por isso, eu vou começar a trazer aqui também alguns vídeos relacionados ao Nintendo Switch 2, né? Para quem não sabe, aqui ó, eu tô vendendo o meu Nintendo Switch V2 aqui também, ó. Depois eu vou deixar o preço para vocês aí, se alguém tiver interessado. E vambora, vamos pro vídeo. Eu acho que assim, a gente primeiro precisa falar da proposta da Nintendo Switch. O Nintendo Switch, eu acho que o que fez ele ganhar o mercado basicamente foi a proposta de ele ser híbrido, né? De você poder jogar ele em qualquer lugar, poder viajar com o console. Eu mesmo comprei em 2020 e falo para vocês o seguinte: esse console ele foi comigo para vários estados diferentes, né? Pois era muito mais fácil eu levar o Nintendo Switch, né, do que o PlayStation 5, por exemplo. Então a proposta dele nas minhas viagens era muito boa. Eu conseguia manter a minha jogatina em dia, pois quando eu comprei o Nintendo Switch eu tinha mais de 50 lançamentos para jogar, né? Eu tinha uma porrada de franquia para jogar. Eu estava afastado da Nintendo já desde o GameCube. Eu pulei a parte do Wii, né? Então eu tinha muitos jogos para jogar e foi uma boa ter ele para poder viajar. E então eu acredito que a proposta híbrido vai continuar sendo a mesma, pois isso conquistou bastante o mercado e acredito que a Nintendo vai manter isso. Uma coisa que eu estou vendo a galera comentar é que a tela, né, não vai ser mais OLED, vai ser um LCD, porém esse LCD tendo aquela qualidade do PlayStation Portal, né, que eu gostei bastante da imagem, eu acredito que vai ser aceitável. Não é uma OLED, claro, é inferior, porém é um custo menor e eu acredito que a Nintendo esteja visando o custo-benefício, então por isso que ela está colocando, voltando, né, dando um passo para trás aí para diminuir custo, né, porque eu vou falar o preço que eu acho que ele vai custar no final. Mas uma coisa que eu não vi ninguém falando até agora, né, quantos hertz a tela seria. E eu sei que provavelmente o básico vai ser 60, mas pensou se for 120, se a tela vir preparada para ser 120 Hz, né? Eu sei que o hardware, que eu vou falar daqui a pouco também, não teria, vamos dizer assim, potência para rodar os jogos a 120 FPS, por exemplo, mas seria uma coisa muito legal. Eu iria achar muito agradável, né? Você ter a opção em alguns jogos mais leves, né? Alguns jogos assim que eu diria uns FPS assim bem mais leve, ter a opção no 120. Eu ia gostar bastante disso. A potência. Eu posso falar para vocês assim de verdade que a Nintendo ela nunca visou ter um hardware caro, né? Ela sempre visou o custo-benefício. Então por isso eu acredito que o hardware não vai ser uma coisa tão melhor que o Nintendo Switch, né? Eu diria que não vai nem ser 10 vezes mais potente, né, que o Nintendo Switch normal. Eu acredito sim que ela está bem próxima de um PlayStation 4. Há um PlayStation 4 Pro, né, ou seja, de 1.8 teraflops ao 4.2 teraflops. Eu acho que ela vai ficar entre esse intermediário aí. Claro, hoje a gente não tem que visar só os teraflops, a gente tem que visar também a memória RAM. A gente sabe que vai ter 12 GB de memória RAM, né? O PlayStation 4 tem 8. Então eu já acredito de verdade que vai ser bem melhor que um PlayStation 4, né? Não só pela quantidade de teraflops e a memória, mas também do DLSS, né? Como ele vai ter o DLSS 3.5 ou 4, né? Vamos esperar, quanto mais, né, melhor, né? Ele vai conseguir fazer uma renderização, né, de uns
700, 800p para 1040, para 2K ou quem sabe 4K. Então eu acredito aí que vai rodar bem os jogos. Pelo menos assim, eu comparando com o PlayStation 5 Pro, né, com o PSSR, os jogos assim, normalmente agora eu tô rodando lá, por causa do DLSS da PlayStation, os jogos ficam bem mais leves, bem mais suave, bem mais gostosos de jogar. E eu acho que a Nintendo, ela vai conseguir, sim, trazer muitos jogos que ela não conseguia trazer para esse cara aqui, né, pro 2, né? Um exemplo, o Steam Deck, ele tem 1.6 teraflops, tem 16 GB de memória RAM, né? E você vê ele rodar God of War, Elden Ring, Control, Jedi Fallen Order, né? Jogos pesados, né? E ele não tem, né, uma quantidade de teraflops alta, né? Ele tem sim mais GB RAM, né, do que provavelmente vai ter o Nintendo Switch 2, mas ele não tem o DLSS e o Switch vai ter, né? Então por isso que eu acredito que, por exemplo, um Elden Ring vai rodar muito de boa no Nintendo Switch 2. Então a maioria dos jogos thirds que não saíram, né, em 2022, 2023, 2024, a grande maioria vai conseguir sair agora no novo console. Então provavelmente um dos grandes problemas da Nintendo, eu acredito que vai ser resolvido nisso. Então, e nós temos também um detalhe, né, que eu não vi pelo menos ninguém comentando, ninguém falando, né? Nós não estamos mais na gestão do Satoru Iwata, né, que foi quando foi lançado o Nintendo Switch. A gente está na gestão agora do Furukawa, né, do Shuntaro Furukawa. O Shuntaro, ele visa um pouco mais o lucro, ele gosta de dinheiro, né, ele quer vendas. E assim, ele viu o tanto de problema que o Nintendo Switch teve no decorrer desses anos que ele esteve, né, que acho que foi de 2018 para cá, né? Então eu acho que pensando nisso também, ele deve bater um pouco mais o pé no hardware e falar assim, ó, vamos colocar um hardware melhor, porque eu quero faturar ainda mais, né, com o Switch 2 agora do que eu faturei com o Switch 1. Então eu acredito que agora nessa nova gestão ele vai sim bater o pé e provavelmente a gente vai ter um hardware um pouco melhor vindo aí. Em relação ao preço, isso vai ser um problema, né? Por quê? Eu sei que a Nintendo, ela visa sempre o custo-benefício, ela quer sempre ter ali um material bom e barato para ela ter uma margem de lucro, porque a Nintendo normalmente é a única empresa de videogames que gosta de lucrar muito com a venda de console, né? Diferente da PlayStation e da Xbox. Então isso vai ser um problema. Por quê? Porque eu acredito no seguinte, hoje o Nintendo Switch OLED lá fora ele custa uns $350 mais ou menos. Ele é o console atualmente mais vendido do que todas as outras versões, né? Só que aí você já vê, o próximo console não vai ter a tela OLED, vai ser uma LCD. Então, e aí eu acho que eles vão tentar enxugar o preço, né, para tentar lançar ele a uns 400, estourando $450. E eu falo mais ainda, né? Eu sei que a Nintendo, ela quer trazer isso a um preço competitivo, mas tudo lá fora mudou. Os preços aumentaram mundialmente, muitas coisas mudaram, né? Então eu não acho que a Nintendo vá conseguir trazer o preço do console ao preço atual do Switch OLED. O que eu acredito de verdade é que o console pode sim vir a $400, né, ou a 450, chegando aqui a uns R$4.000, R$4.500, tá? E o Switch OLED tem aquela redução de preço, né? Porque eu acredito que a Nintendo, depois que ela lançar, né, anunciar o lançamento, por exemplo, do Nintendo Switch 2, ela vai querer continuar vendendo o Nintendo Switch ainda, né? A ideia dela, eu acredito que seja ainda vender durante mais 1 ou 2 anos. Então provavelmente ela vai baixar o Nintendo Switch OLED para uns $300, 280, e deva baixar os jogos também de $60 para 40, 45 ali, porque eu acredito que ela queira continuar vendendo, tá? Então, minha conclusão, o console ele vai continuar sendo híbrido, né? Já saiu aí alguns vazamentos mostrando isso,
né? E eu acredito que sim, que vai acontecer exatamente isso. Gostei que ele é um pouco maior, até, pelo menos o que está mostrando, né, nos vazamentos. Porque o Joy-Con, eu tenho uma mão, né, um pouco grande, né? Os Joy-Cons ficam pequenos na minha mão, então a versão maior eu achei melhor, vai ser um pouco mais confortável para se jogar. Eu acho que o hardware não vai ser um problema, porque muita gente está achando que vai, mas eu realmente não estou achando que vai. E fora que, eu até postei falando que eu comprei, né? Falei, comprei o PlayStation 5 para jogar os thirds, então realmente eu não estou preocupado em jogar third no Nintendo Switch. Mas se der para jogar um third lá, eu vou jogar. Se der para jogar um indie lá, eu vou jogar, né? Se o console tiver um sistema agradável, né? Porque o sistema hoje aqui do Switch é bem básico, né? Não tem nem tema, né? A eShop é muito lenta, é muito ruim. Então vamos torcer para que mude o sistema também, que as coisas fiquem boas, né? E vamos torcer para que o anúncio seja, né, agora em janeiro, porque realmente ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais esperar, né? Já foram 8 anos, né? Tá na hora, né, Nintendo? Tá na hora, né? Mas é isso o que eu espero aí do Nintendo Switch 2. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam aqui no canal, me falem aí também, deixem os seus comentários o que você espera do Nintendo Switch 2, tá? Eu vou acompanhando um pouco mais o mercado, vou acompanhando mais as notícias e, claro, sexta-feira esperem um Podcast News aí com mais notícias e rumores também, né? Eu não pretendo trazer rumores aqui para os vídeos, mas o Podcast News sim, tá? Pode ser que lá a gente traga, né? Eu e a Mana Bruna aí voltamos sexta-feira, dia 10 aí, então acompanhem e bora, né, com a gente lá, beleza? Não esqueçam também de seguir o meu parceirão, o Mano End aí, que eu vou deixar os links abaixo, e favoritem o site Level Up News, tá? Obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Tchau!